doutora Andréa. Boa noite. Boa noite, como estamos? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Estão me vendo bem? Sim. Super bem. Você está vendo a gente bem? Eu sei. Escutando bem também? Sim. Vocês estão me escutando também? Perfeitamente. Primeiro, obrigada por aceitar. A gente está fazendo em vídeo uma gravação para o Dia do Médico e estamos recebendo um grande amigo, parceiro nosso, Dr. André Zaccaron, cirurgião geral e bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, sócio da Obesoprocto, cirurgião do Hospital Universitário Clementino Faga Filho, né, do FRJ. André, muito, muito obrigada. Se apresenta aí um pouco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meninas, por terem me convidado. É uma honra estar com vocês aqui, nessa nossa parceria, né? Vocês cuidam muito bem dos meus pacientes, só tem elogios, né, para vocês. Então, queria me apresentar um pouquinho, né? Eu sou André Zaccaron, né? Eu sou cirurgião geral do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico também. Eu me formei pela UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio, e lá ainda trabalho hoje como cirurgião staff, tento passar, né, para os residentes, os jovens cirurgiões, os alunos. Trabalho também na clínica privada também, né, na Obesoprocto Center, e a gente está aí trabalhando, tentando ajudar a realizar sonhos do pessoal. E o que te fez, André, você se interessar assim, pela doença, obesidade, por esse tipo de cirurgia? Você falou da questão dos sonhos, né? Acho que tem muita relação com isso também, né? Sim, é verdade. Eu, quando terminei a residência, eu comecei trabalhando com doenças do fígado, né? Cirurgias do fígado, cirurgias oncológicas, transplante de fígado. São cirurgias, assim, tecnicamente muito legais, muito bonitas de realizar. Os pacientes são muito sofridos, coitados, né? E, com o tempo, eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica. No início, eu fazia a técnica aberta, né? E a cirurgia não era tão atrativa, eram os pacientes mais graves, né? E não tinha tanto bons resultados. Com o surgimento da videolaparoscopia, parece que fez uma mudança da cirurgia bariátrica, em que se diminuiu muito a mortalidade, a morbidade da cirurgia. E uma coisa que me marcou muito é ver a felicidade depois da cirurgia. Você vê os pacientes na alta, já deixando seus medicamentos de hipertensão, de diabetes, em boa parte deles, né? Ver os pacientes conseguindo emagrecer, uma coisa que era muito difícil para eles. Então, todo esse resultado do trabalho que a gente investia, né, com os pacientes, com a equipe. Essa ideia de trabalhar também em equipe é muito legal, em que você faz uma parte, o outro profissional faz outra, e a junção desse trabalho, né, é um resultado muito poderoso para os pacientes. E numa área que é muito difícil de tratar, né, que é a obesidade, né? Realmente, você falou tudo, é realizar sonhos, né? Mas, assim, justamente por ser realizar sonhos, e a gente sabe que cada vez mais a população vem engordando e vem tendo um prejuízo dessa qualidade de vida pelo estresse, pela alimentação, pelo estilo de vida que a gente tem vivido, muita gente fica na dúvida se tem ou não indicação de bariátrica e qual seria o melhor tratamento. Eu acho que nada melhor do que um cirurgião para dizer quais as indicações, quem realmente tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Bom, vamos lá então. A princípio, a cirurgia é um tratamento de exceção para uma obesidade que tem um grau acima. A gente classifica a obesidade, obesidade leve, moderada e grave. O antigo termo, né, usado, obesidade mórbida, né? Mórbida porque causa morbidez, que causa doenças, né? E o tratamento visa
cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico visa ajudar esses pacientes com obesidade mais extrema a emagrecer, controlar suas doenças, uma vez que eles já tentaram de forma clínica, né, com tratamento, né, nutricional, com endocrinologistas, e não conseguiram sucesso. E de uma forma ou de outra, nós sabemos que a obesidade é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, para doenças neoplásicas, né, para cânceres. Então, a obesidade, de alguma maneira, precisa ser controlada. E, então, dentro dessa classificação, a obesidade moderada, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que a gente classifica acima de 35 a 40, que é a obesidade moderada, com alguma doença somada, ou acima de 40, que é a obesidade grave ou mórbida, mesmo sem doenças, estariam indicados. Mas repare que indicados quando o paciente tem pelo menos 5 anos dessa doença, ou seja, desse nível de obesidade, e que o paciente já tentou, né, com outras maneiras não cirúrgicas de emagrecer e tem pelo menos 2 anos sem conseguir de forma sustentável, que às vezes consegue por um período, né, um emagrecimento com tratamento clínico, mas a grande questão para diminuir, né, a morbidade, né, as doenças cardiovasculares, que é o infarto, que é o AVC, a gente precisa ter uma sustentabilidade nesse controle do peso. E a gente vê nesse nível de obesidade uma falência a longo prazo importante. Então, por isso é importante esse critério de pelo menos 2 anos sem sucesso e 5 anos de obesidade, né? E descartando outras coisas, né? Paciente com doença psiquiátrica grave sem controle, com uso, né, de drogas, né, de aditivos que possam comprometer a aderência, né, no todo o tratamento pós-operatório, né, são contraindicações não absolutas, né, são relativas, às vezes temporárias, basta às vezes o paciente seguir um tratamento psicoterápico, psiquiátrico, e uma vez ele conseguindo um controle dessas comorbidades, né, o paciente pode ser elegível, sim, à cirurgia. E quais os tipos de cirurgia, André? Assim, só para explicar um pouquinho o que diferencia uma da outra, quais são os principais tipos, assim, só para o paciente entender. Bom, se a gente for procurar, né, na literatura, for procurar nos sites, né, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, nós vamos encontrar 4 tipos a princípio, sendo que desses 4 tipos, na prática, a gente só realiza 2. Quais são esses 4 tipos básicos, né? Historicamente, a cirurgia foi evoluindo, as técnicas foram evoluindo e ficaram com 4 técnicas, né? Uma é a chamada banda gástrica, que é um tipo de anel que é colocado ao redor do estômago, não é cortado nada no estômago, apenas na saída do esôfago para o estômago é colocado um anel para causar uma restrição, um efeito como se fosse um sifão de pia, um funil, para que cause alguma restrição ao paciente se alimentar e isso gere saciedade. A gente sabe que essa técnica ela já está praticamente em desuso pelo mundo, uma vez que a gente coloca uma prótese de material plástico ao redor do estômago e isso cursa com muita complicação, com erosão do estômago, com deslizamento de obstrução, com infecção, e o resultado de emagrecimento não é tão satisfatório. Então, a técnica que a gente não trabalha, a maioria das clínicas pelo mundo não trabalha, praticamente. A outra técnica é chamada de desvio duodenal ou duodenal switch, que é um desvio muito grande do intestino. Existe uma variante dessa chamada escopinário, que é uma técnica mais antiga, em que o paciente realmente emagrecia bastante. Ela era vendida como uma técnica coma bastante e emagreça. Por quê? Porque era feito um estômago grande, relativamente ao que é feito hoje, mas com um desvio intestinal muito grande. Ou seja, o alimento chegava no estômago, eu cortava o estômago e pegava o intestino lá de baixo, pertinho do intestino grosso, e levava ele direto para esse estômago novo. Então, como se a comida atravessasse e pulasse todo o intestino delgado, que tem cerca de 6 a 8 metros,
ele pulasse, né, 80%, 90% do intestino. A gente sabe que quanto melhor, quanto mais potente a cirurgia bariátrica é, na questão de emagrecimento, de controle das doenças, também mais potente ela é para causar alterações nutricionais. Então, essa técnica está praticamente em desuso, porque ela causava muitas alterações nutricionais graves, de difícil controle, né, por vocês nutricionistas, nutrições proteico-calóricas de difícil manejo. Então, entre o risco e o benefício da cirurgia, digamos que o risco era muito mais elevado. Então, uma variante, né, que veio, né, uma vez que o duodenal switch, né, ou o Scopinaro, ele é uma técnica que emagrece bem, que controla bem as doenças tipo diabetes, hipertensão. Que tal fazer uma cirurgia que tem um estômago pequeno para causar uma restrição, uma saciedade que o paciente precisa, né? E fazer um desvio, mas não tão grande quanto do Scopinaro. E o bypass, que é a técnica consagrada hoje, né, tida como padrão ouro, ela visa isso, criar um estômago pequeno para que a premissa de se comer menos, né, o paciente consiga comer menos e ter saciedade. Porque a grande dificuldade das dietas, né, é você precisar comer menos e não ter saciedade, continuar com fome física, biológica. Então, a gente segue dietas por um período, mas imagina se a gente fala para o paciente, olha, você vai precisar sentir fome para o resto da vida. Então, meio que não se torna sustentável esse tipo de tratamento para esse tipo de paciente que precisa de uma grande perda de peso. Então, a cirurgia vem como um facilitador. Ele viabiliza a dieta que vocês estão tentando passar para o paciente, só que ele não tolera a longo prazo essa diminuição da ingesta. Então, com o estômago pequeno, o paciente consegue comer menos, com desvio intestinal não tão grande, alterações hormonais acontecem, né, no corpo da pessoa, em que melhora o diabetes, diminui o colesterol, melhora o metabolismo, né, dos açúcares, dos lipídios, né, que são as gorduras, né, e o paciente consegue ter uma potência de emagrecimento, sustentabilidade melhor. Mas lógico que tudo isso, toda a cirurgia é uma ferramenta associado a todo o tratamento clínico que ele já falhou 2 anos atrás. Nunca a cirurgia deve ser vista como um substituto. O tratamento clínico não deu certo, então agora eu vou para a cirurgia. Não, a cirurgia chega como um reforço. E aí ela vai somar ao tratamento clínico, né, seja o clínico médico, né, endocrinológico, com um cardiologista, tratando, por exemplo, o colesterol, controlando o diabetes e somando com a terapia nutricional e com a terapia psicoterápica, a cirurgia vai dar uma potência, um tratamento melhor. E a última técnica que é realizada é o sleeve, ou gastrectomia vertical, em que a gente transforma o seu estômago num tubinho fininho e não tem alteração no intestino. A gente resseca a parte que acomoda o alimento, que é chamado fundo gástrico, e essa parte onde a gente tem a capacidade aumentada, uma parte da parede gástrica que ela distende, então ela faz a gente tolerar comer mais. Então, quando a gente resseca essa parte, o paciente passa a ter saciedade precoce também. Existe um esvaziamento gástrico mais acelerado para o intestino, e isso também tem um pouquinho de efeito hormonal também interessante. Então, resumindo, na prática é bypass, que antigamente se chamava de capela, né, que é uma evolução da técnica aberta, mas pode-se dizer que é bem semelhante, e o sleeve, ou gastrectomia vertical. São as duas técnicas que, de uma forma geral, são igualmente eficazes, né, e tem detalhes só em relação a doenças, na indicação delas. E me conta o seguinte, esse sonho de ficar sem sentir fome, certamente cativa muito aquela pessoa que já se vê doente, já se vê com consequências, e muitas vezes já viu familiares morrerem de doenças metabólicas como essas que você sinalizou. Duas coisas. Uma, tem idade máxima e mínima, porque isso é uma discussão, né, que já evoluiu muito na literatura do ponto de vista de prática, que tenha trazido para a prática, e
quais são as questões que fazem a decisão do cirurgião em optar por uma ou por outra? Sleeve ou bypass? Sim, certo. Bom, em relação à idade, protocolos, guidelines, né, são guias para orientar os médicos, os nutricionistas, ou seja, os profissionais de saúde, para as melhores práticas, para as práticas que comprovadamente deram certo e são seguras. É lógico que cada paciente, cada indivíduo é particular e a gente precisa usar o conhecimento acumulado, avaliar as particularidades de cada paciente e aplicar da melhor forma possível. Então, senão vira uma receita de bolo e as pessoas não são iguais. Então, em relação à idade, existe um guideline que a gente deve operar pacientes de 18 a 65 anos de idade. Mas existem exceções de uma forma, digamos assim, para fontes pagadoras de convênio. Esse é o critério que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que regula todos os convênios e que diz, olha, qualquer convênio, seja do mais simples ou mais alto, ele deve cobrir bariátrica entre 18 a 65 anos de idade para pacientes com obesidade, com falência de tratamento clínico, ou seja, tentativa de emagrecer por pelo menos 2 anos, com comorbidade ou não, a depender do IMC. Fora desse critério, a ANS não obriga os planos de saúde. Não quer dizer que operar fora desses critérios seja errado. Só que precisa ser analisado caso a caso. Existem casos de, por exemplo, de adolescentes com 15, 16 anos, que às vezes eles já têm um IMC muito, muito grave, a gente chama até de superobesidade, já tem dislipidemia grave, já tem diabetes. Então, às vezes, não cabe esperar 2, 3 anos para um paciente que você vê que metabolicamente ele está num alto risco, né? Ele já é hipertenso com 15 anos de idade e o risco dele de ter um evento cardiovascular, mesmo jovem, é muito alto. Exatamente. Então, a gente fica sempre entre a cruz e a espada, né? Ele espera muito, ele pode ter uma complicação da própria obesidade, das doenças associadas. E a gente vê que, certamente, esse tipo de paciente, ele já é obeso desde a infância. Ele não, de repente, surgiu com 10 anos magrinho e com 14, 15 anos ele já está com 55, 60 de IMC. Repara que eu estou aqui num caso extremo. Não é uma adolescente de 14 anos com 35, 36 de IMC, sem doenças. Né? Da mesma forma, o paciente com 70 anos de idade, mas sem grandes comorbidades, com boa, a gente chama de status performance, né? A saúde, de uma forma geral, boa, ele pode se beneficiar de uma cirurgia bariátrica. Uma vez que hoje a cirurgia bariátrica por vídeo, né, ela evoluiu muito, como eu disse no início, a morbidade, ou seja, a capacidade de gerar complicação caiu drasticamente com o início da laparoscopia. O tempo operatório, que era de 5, 6 horas, hoje evolui para 1 hora, 1h30, estourando. A cirurgia que a gente nem passa sonda vesical para urina, não pega veia profunda, em 98% das vezes. Então, ela passou a ser muito pouco invasiva, que a gente chama de minimamente invasiva, por isso causa menos complicações, e a evolução do preparo do paciente também cresceu muito. Antigamente, o cirurgião achava que bastava reconhecer uma obesidade, ver se ele não tem uma doença que está descontrolada, a hipertensão, e operar, como se fosse operar uma vesícula. Hoje a gente sabe que não, a gente precisa ter todo um preparo mais apurado, e com essa seleção a cirurgia também se tornou mais segura, certo? E antes da gente terminar, André, só para entender como é que está aí essa questão em tempos de Covid, como é que vocês fizeram para se adaptar a esse novo normal, aí, essa nova realidade? Então, a gente da cirurgia bariátrica, a gente ficou um bom tempo sem operar. A gente operava basicamente emergências e doenças neoplásicas que não podiam esperar. Então, a gente pesava na balança risco de contaminação pelo Covid, um paciente com câncer gástrico, com câncer de cólon, né, intestinal, não pode esperar muito, senão a doença evolui também. Então, a gente esperou
o pico, né, das contaminações caírem bastante, o nível de pacientes internados com Covid cair também bastante, até a equipe de saúde aprender a lidar também com o Covid, né, o tratamento hoje já está bem melhor, né, evoluído do que em relação ao início, né, em março, abril, maio, né? Então, com a previsão de pelo menos menos de 30% de ocupação de leito de unidade fechada de terapia intensiva, os hospitais foram se preparando, dividindo equipes que trabalhavam com Covid, equipes que não trabalhavam com Covid, testagem da equipe, né, para separar quem já teve, quem não teve, testagem de nós profissionais, para poder, né, cada 15 dias a gente se testa para ver se contaminou, e se a gente se contaminou porventura a gente não vai operar por um período de pelo menos 15 dias e observando. E houve muita discussão, né, como proceder. Então, primeiro foi o preparo do hospital e da equipe de saúde, divisão de áreas, fluxo de entrada, né, o paciente não pode internar na mesma portaria que um paciente, por exemplo, tem uma portaria que tem emergência. Então, foi totalmente direcionado. Se eu estou com meu paciente internado, ele precisa fazer uma tomografia. Ele vai no mesmo tomógrafo de um paciente que está lá na emergência com suspeita de Covid. Então, hospitais com uma estrutura só foi difícil. Centro cirúrgico, né? A gente dividiu salas, às vezes centro cirúrgico com 2 andares. A sala de um paciente que precisasse, um Covid que precisasse ser operado, ficava numa sala exclusiva para ele, nenhuma outra patologia seria operada lá. E a gente, como medida de precaução, a gente testa 3 dias antes todos os pacientes que vão operar com o SWAB, né, aquele testinho do nariz, para ver se o paciente está positivo, que às vezes ele pode estar positivo e não ter sintomas. Uma vez o paciente positivo sem sintomas, se ele não é submetido a uma cirurgia, ele costuma não ter problemas às vezes. Mas a gente não sabe se submetido a um procedimento operatório, anestesia geral, se ele poderia evoluir mal. Tem ventilação mecânica. Verdade. Então, pacientes que a gente testa no pré-operatório e estão positivos, a gente suspende a cirurgia por pelo menos 3 semanas, observa se ele vai ter alguma clínica. Depois a gente testa novamente, vê que negativou, e se não teve clínica, está bem clinicamente, a gente opera o paciente. Até o momento está dando tudo certo. Tivemos aí, que eu me lembro, uns 6 pacientes que a gente precisou suspender. Então, frustra o paciente, que ele está animado para operar, né? Para operar, mas eu falo com ele, olha, você não só vai fazer um adiamento, você não suspendeu sua cirurgia ad eterno, né? E para sua segurança. E todos entendem, porque sabem desse período. Era sempre uma preocupação. Os pacientes obesos também estão com medo de continuar obesos, uma vez que a gente reconheceu que a obesidade é um fator de risco para a evolução mal do Covid. Exatamente. A gente ia chegar nesse ponto. O quão importante ter essa estratégia para aqueles pacientes que são muito obesos, porque eles são exatamente os pacientes que têm evoluído pior, né? Sim, exatamente. No início, as discussões, alguns colegas colocavam assim, não, mas vamos operar porque esses obesos eles estão sob risco de evoluir mal. Mas num panorama de muito risco de contaminação, a gente tinha que pesar o risco do paciente ir para o hospital e se contaminar durante o procedimento, durante a internação hospitalar dele, porque uma vez que ele faz a bariátrica, ele não passou automaticamente a diminuir o risco dele de evoluir mal pelo Covid. Só depois que ele emagrecer. E demora meses, né? Vai levar uns meses. Então, assim, para emagrecer significativamente, pelo menos 6 meses, para talvez ele e mesmo assim com acompanhamento nutricional bem adequado, porque se não for, vai acabar ficando com mais risco ainda pelas deficiências nutricionais, né? Exatamente, né? Quem é desnutrido é imunodeprimido. Exatamente. Então, qualquer doença infecciosa com paciente imunodeprimido evolui muito mal. Então, a gente avaliou e percebeu o seguinte, olha, no período de pico de muitos pacientes internados no hospital, mesmo o paciente obeso tendo um maior risco de evoluir gravemente ao Covid, não era o momento de levar para o hospital. Uma vez que
o número de pacientes dentro do hospital diminuiu bastante e, com isso, o risco de contágio diminui também. A gente pesando o risco-benefício com todo esse controle, com todo esse rearranjo da equipe de saúde no hospital, cuidado pré-operatório com o paciente, a gente está tendo um muito bom resultado. Olha, muito obrigada. Queria te agradecer, te parabenizar, né, pelo Dia do Médico. Obrigado. Pelo seu Só trabalho. finalizando, meninas, porque vocês me perguntaram, né, sobre talvez quem está ouvindo, né, vai ficar com dúvida. Poxa, mas ele não respondeu a diferença, né, do sleeve para o bypass. Quando que indica? Verdade. Eu sei que essa é uma pergunta muito comum, né? Então, para não ficar incompleto rapidamente, os trabalhos mostram que fazer bypass, fazer sleeve, em matéria de emagrecimento, é muito semelhante. Estatisticamente, não é muito diferente. A não ser casos extremos, né? Um paciente com superobesidade, parece que o bypass é um pouquinho superior, mas o sleeve também é uma ótima cirurgia. Não é para levar isso como se fosse um time de futebol. Eu sou sleeve, eu sou o bypass. Elas são ferramentas utilíssimas, que é importante entender que elas são ferramentas que elas precisam ser aprendidas como utilizá-las. Não adianta eu ter uma chave de fenda se eu não sei aonde utilizar, não vai me servir para nada. Então, todo esse preparo pré e todo o acompanhamento pós vai fazer que um paciente com bypass ou com sleeve vão evoluir muito bem, não ter deficiências vitamínicas. E as diferenças que levam o cirurgião a indicar ou sugerir, às vezes, uma técnica ou outra, são doenças. A gente sabe que em relação ao paciente diabético especificamente, o bypass é um pouquinho mais potente em tratar o diabetes dele, ele deixar de usar os medicamentos. Não que o sleeve não trate, porque qualquer emagrecimento, qualquer reeducação alimentar vai controlar muito bem diabetes e hipertensão. Mas a gente vê que aquele efeito já na alta, com 2 dias de operado, que o paciente não usa medicamento, não deu tempo ainda de emagrecer direito. Então você vê que tem alguma coisa a mais ali que tem o efeito metabólico da cirurgia. E o bypass, para o diabético, ele tem um efeito um pouquinho mais potente. Então, por que não oferecer uma ferramenta um pouquinho mais potente, né, para o que é mais relevante? Porque diabetes é uma doença muito ruim mesmo. Por outro lado, um paciente que tem doença do refluxo, a gente fazer sleeve no paciente com doença do refluxo piora muito o refluxo dele. Então, talvez, e o bypass, ao contrário, já é uma técnica anti-refluxo. Então, ele já trata a obesidade, ajuda, né, no controle de peso, melhora o controle glicêmico, lipídico e já trata também o refluxo. Então, repara que aquilo que eu falei anteriormente, é a gente olhar a particularidade de cada paciente e saber o que é melhor para cada um. Então, por isso não cabe comparações, né? Então, a técnica é melhor para o paciente. Perfeito. Como sempre, fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, parabéns pela qualidade técnica do trabalho, parabéns pelo Dia do Médico, obrigada pela generosidade e pela confiança, né, na equipe da Área Jantier. Obrigado, Adriana, obrigado, Fabi. Vocês são nota 10. Né? O meu trabalho não seria tão bom se não tivesse o complemento, né, o suporte de vocês, porque não adianta uma boa cirurgia se o paciente depois não sabe como se alimentar, como se conduzir, porque no fundo, é a reeducação alimentar que vai fazer o paciente ficar o resto da vida, se Deus quiser, né? Ele bem, ele emagrecido. O que vai mudar é a questão da vontade do paciente. Ele pode saber aprender com vocês, mas resolver por motivos 1000, né? Questões psicológicas, psiquiátricas, familiares, tem diversos motivos para explorar por que um paciente sabe o que melhor fazer, mas ele opta por um lado que não é legal. Mas a maioria dos pacientes evolui muito bem, de forma sustentável, e é importante que o paciente continue em segmento, porque ninguém é 100% perfeito. Então, em momentos de dificuldades pessoais, familiares, em que você
não siga adequadamente, né, orientações nutricionais, é importante identificar por que isso está acontecendo e intervir, porque a cirurgia ela vai estar com o efeito dela sempre, né? Então, a questão é mais o comportamento perante as orientações e todo isso, esse aprendizado. Se esse aprendizado for aquém, o paciente também vai ter um resultado aquém. Então, por isso que essa união multidisciplinar é muito importante. Fantástico. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigada, obrigado mesmo. Um beijo. Prazer. Vou tentar fechar aqui. Vamos ver se eu não vou fazer besteira, né, amigo? Salva, né? O negócio é salvar aqui, ó. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.